Bom, vamos lá. O seguinte, qual é a ideia aqui? A ideia é começar a entender um pouco a nossa linguagem, né? A nossa comunicação. Por que que nós, cada um, comunica de um jeito, cada um pensa de um jeito. Isso tudo surgiu, como vocês sabem, que eu tenho uma carreira jurídica. Então, eu fiz faculdade de Direito, fiz pós-graduação em Direito Tributário, fiz mestrado em Direito Tributário na PUC, escrevi um livro de Direito Tributário sobre Imposto Territorial Rural, e desde o estudo no mestrado da linguagem mais aprofundada, né, da estrutura lógica da nossa linguagem jurídica, com uma estrutura criada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, nosso querido professor Paulo de Barros, eu comecei a me interessar muito pela linguagem, porque quando você estuda nessa escola, você entende que tudo é linguagem. E ali no direito, a gente estuda a linguagem do direito, a linguagem jurídica, a linguagem deôntica, que foi sistematizada logicamente pelo professor Paulo de Barros Carvalho. E isso me trouxe um lugar confortável de estudo, onde eu gosto de estudar, eu gosto de entender, eu gosto de interpretar, eu gosto tanto da filosofia da linguagem, quanto da lógica, né, da linguagem. E aí comecei a me interessar a estudar a nossa linguagem, a linguagem ôntica dos seres humanos. Por que nós pensamos assim? Como pensamos? Da onde vêm esses pensamentos que trazem as nossas relações, que nos moldam e que cada um, né, é diferente um do outro, a forma de pensar. E como também colocar em linguagem esses pensamentos. E tudo isso também para evoluir, me conhecer. A gente não são coisas que a gente não nasce sabendo, né? E fui me interessando por esse assunto, voltado para a linguagem, agora partindo do interesse pela linguagem jurídica, saindo agora para a linguagem ôntica, onírica, dos seres humanos. Então a gente vai trazer todo esse conhecimento da estrutura da linguagem, signo, significado, significação, que a gente trabalha no direito, aqui para interpretar e até para tentar estruturar o nosso pensamento. O nosso pensamento e a nossa verbalização desse pensamento pela linguagem. Porque tudo é linguagem. E aí comecei a estudar psicanálise para compreender a teoria da psicanálise, a teoria da linguagem na psicanálise, que é fundada por Freud. E Freud, ele era médico, então ele traz muito, igual nós, né, do direito, também tentamos sempre fazer essas conexões com a linguagem das relações pessoais e não jurídicas. O Freud também traz muito do conhecimento dele como médico, como psiquiatra. Então, em algumas relações que ele traz de conclusões, que a gente vai vendo que hoje até estão ou um pouco ultrapassados, ou a gente não enxerga mais assim, porque ele trazia ali uma visão sempre de cura, 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 por ser médico. E a gente percebe hoje que o que a gente faz nos tratamentos, nas terapias, não é uma busca da cura, né? Ele sempre pensava que se você achar o problema, você está curado. E não é a busca da cura em si, é a busca de conhecer
O que tá ali que te faz pensar daquela forma e tratar isso, né? Não necessariamente a cura, a gente não vai em busca da cura mais, mas isso justifica, né, o pensamento dele e ir atrás da cura, como médico. E aí, começando a estudar a psicanálise, é muito voltada para o inconsciente. E eu pensava, que raio de ficar estudando o inconsciente? Pra que estudar tanto o inconsciente? Meu Deus, que coisa chata, que, nossa, foram 6 meses ali de estudo sobre os sonhos, que o Freud traz ali que uma interpretação dos sonhos, né, que é um estudo que ele publica gigantesco, são mais de 680 páginas, e a gente passa basicamente o primeiro semestre da psicanálise estudando sonho. Para mim foi muito difícil, tive muita restrição mesmo para compreender essa necessidade de ficar estudando sonho, que para mim parecia até uma bobagem, né? Meu Deus, não sei. Eu acho que eu tava com muita resistência a querer entender isso. E ontem, na nossa aula de psicanálise, eu tive eu já tenho 8 meses, né, que eu estudo psicanálise. Eu tive ficou mais claro para mim e ficou até mais interessante. E aí eu pensei, poxa, realmente faz sentido estudar o sonho, mas não só o sonho. Isso justificou, a minha conclusão justificou a importância do sonho, sim, a ser estudado, mas justificou também a importância do processo terapêutico. Por quê? Partindo do pressuposto que nós somos linguagem, tudo é linguagem, tudo é linguagem. A gente não existe sem linguagem. Quando você pensa, né, no inconsciente, que é onde tá tudo pro Freud, a gente tem que acessar o inconsciente do analisando, de quem busca, né, a terapia. E no sonho, o inconsciente, ele é muito ativo. E por isso que ele se dedicou tanto ao estudo do sonho. E aí você começa a falar, esse cara, né, querido Freud, não é bobo. Isso tem um sentido. E desde o princípio, por mais que eu achasse chato, para mim, chato porque era difícil, com certeza, chegar no nível dele, né? Então a gente tem as nossas restrições, as nossas barreiras ao novo. Isso é normal. Mas a gente persevera e resiste, vai, porque você sabe que aquilo ali é importante. E foi o que eu fiz. E aí, ontem, partindo desse pressuposto que nós somos linguagens, e de tanto estudar os sonhos, como o pensamento, lógico, né? E aí a gente vai para a lógica. O que é o sonho? Para mim é um pensamento. E a gente não existe sem o pensamento, sem as nossas conexões lógicas do pensamento. E aí você percebe, no caso, o que para mim fez sentido foi que
se a nossa verbalização, o que a gente vive, é o consciente. O que a gente está fazendo aqui é o consciente. Esse consciente, ele leva tudo que acontece na nossa vida para o pré-consciente. E o pré-consciente joga para o inconsciente. E o inconsciente joga para o consciente. Então, me parece que é uma estrutura lógica do pensamento. É consciente, pré-consciente e inconsciente. E o inconsciente para o consciente, pré-consciente, que leva para o inconsciente. A todo tempo. Me parece que é uma estrutura lógica indissociável. Indissociável. Nós somos o quê? O nosso inconsciente. E aí mata a importância do estudo do inconsciente para Freud. Explica, justifica por que é tão importante fazer uma terapia. E por que é tão importante uma terapia que estuda o seu inconsciente. Porque o seu inconsciente é a linguagem que vai ser criada para trazer para o consciente. Olha que viagem. Olha que viagem. Mas tudo isso só é possível porque você, como eu, venho de uma base jurídica, lógica e semanticamente forte. A gente sempre busca uma estrutura lógica nesse pensamento. Então, se a gente começa a perceber que o pensamento tem essa estrutura lógica indissociável, sistematizada e que a gente faz a todo tempo, sem perceber. Todo tempo, sem perceber. Nós estamos todo tempo criando no consciente, jogando para o inconsciente, e o inconsciente devolve para o consciente. Né? Nós somos o nosso inconsciente. E tem muita coisa no inconsciente que é o que o Freud... tem muita coisa no inconsciente que às vezes não vai, nem tudo, né? Nem tudo vai te moldar seus pensamentos. Mas muita coisa justifica a forma como o seu pensamento criou as suas verbalizações na relação. E isso está atrelado ao inconsciente, pelo processo lógico de estruturação do pensamento. Então, muitos traumas, né, de infância, ou das relações pessoais, ou de trabalho, ou familiar, enfim, eles vão criando no seu inconsciente o que o Freud às vezes trata como um recalque, como algo que você quer esquecer. Mas isso, o fato esquecido, ele traz uma consequência na forma como você processa aquilo e na forma como você reage a algumas situações. E aí é o grande X da questão. O X da questão não é chegar no fato do inconsciente. O X da questão é chegar no fato, o que esse fato representa para você, como dor, alegria. Geralmente a gente busca a dor, né? O trauma. O que esse trauma representa para você, como você recebeu isso, de que forma você recebeu isso, e como isso aparece nas suas relações. Então,
não é só chegar no inconsciente, mas entender como esse fato do inconsciente, tudo é fato, né? A gente vai pensando nos eventos da vida, vamos trazendo esses fragmentos dos fatos, que são os nossos eventos que ficam aqui na nossa mente, tentando trazer esses fragmentos e entender como foram processados, que trauma aquilo causou para você, rejeição, medo, e como você hoje se comporta nas relações, o que aquilo causou em você para você comportar dessa forma nas relações. Só para dar um exemplo, né? Por exemplo, alguém que foi rejeitado pelos pais biológicos, viveu em outras casas e sempre tinha medo de ser abandonado. E aí tem dificuldade em se relacionar, tem vários amigos, mas tem dificuldade em se relacionar e manter essas relações. Seja porque tem medo daquela pessoa decepcionar, e aí não quer sofrer, e aí abandona a relação. Ou aquela pessoa, né, aquele amigo, sabendo que você tem esse comportamento de abandonar as relações, também pode te abandonar. E aí você começa a trabalhar o que isso causou e começa a entender por que você está agindo assim nessas relações. O medo do abandono faz você abandonar a relação. E isso tudo tem a ver com o inconsciente, né? O inconsciente, aquilo que um dia passou pela consciência, foi para o inconsciente e aparece dessa forma no consciente. Isso tudo, gente, para trazer para vocês, eu agora estudando a psicanálise e tendo essa clareza sobre a estrutura do pensamento, isso tudo para demonstrar como é importante a terapia que estuda o inconsciente. Nós somos o nosso inconsciente. Porque a consciência do inconsciente é indissociável. E os fragmentos do passado, dos eventos, dos fatos do passado, que são os eventos, os fragmentos dos eventos que a gente vai construir esse fato com os fragmentos desses eventos, é só acessando a sua vida e entendendo como isso foi processado no seu inconsciente. Quer dizer, na sua consciência que mandou para o inconsciente. Num processo automático e indissociável que nós fazemos a todo tempo. E como isso está se manifestando nas relações e possivelmente te atrapalhando. Então é algo que tá te incomodando, né? Então eu acho que tem muito a ver com o estudo do inconsciente em todos os aspectos do nosso pensamento para
compreender melhor por que agimos de tal forma. Compreendendo isso, pode ser mais fácil para mudar, para tentar mudar, né? Então, eu acho que hoje a ideia era dividir com vocês isso, porque eu estou há 8 meses estudando psicanálise e para mim era muito difícil entender por que que temos tanto que estudar o inconsciente. A ponto de eu questionar se fazia sentido continuar estudando a psicanálise ou não, né? E hoje eu percebo que com essa conclusão, né, com esse raciocínio sobre o inconsciente e o poder dele no nosso consciente, que uma coisa não existe sem a outra, hoje eu percebo claramente uma coisa não existe sem a outra, por essa estrutura até lógica do pensamento, é extremamente importante. É extremamente importante. Então, quando alguém ou você buscar, né, uma terapia, procure alguém que te ajude a acessar esses fragmentos do seu pensamento, do passado, que te levaram a ser quem é. E te moldam a todo instante o seu pensamento e as suas relações, né? Então, acho que era isso que eu queria trazer hoje para dividir com vocês, porque era uma angústia minha de, ai, o que que tem nesse inconsciente? Por que isso dá tanto inconsciente? Por que o interesse no inconsciente? Eu sempre fui uma pessoa de pensar para o futuro, né? Eu não quero ficar pensando no passado, é aquela coisa, mas é a tal da ignorância, né? Quando a gente não conhece, a gente não sabe falar sobre e é ignorante, fica falando sem conhecer. E passado essa barreira da resistência e agora essa descoberta que me tirou aí do processo de angústia, faz todo sentido essa estrutura lógica do pensamento. Faz todo sentido estudar o inconsciente, porque a gente não para ficar pensando nas nossas relações passadas que nos levaram a ter e por que levaram a ter esse tipo de coisa. A gente não para. Esse é um trabalho que é um tratamento realmente em que você, uma pessoa, né, um especialista, né, pode ser alguém da psicanálise, no caso, que vai te ajudar a acessar esses pensamentos, né? Você sempre vai buscar, geralmente, uma terapia porque é algo que está acontecendo, você quer que melhore, você não quer que aconteça daquele jeito. E tudo pode melhorar, né, gente? Então você quer melhorar. E hoje a gente vê muito esse mental healing. E a terapia é para isso, é para você desenvolver, curar. A gente não fala em cura, tá? Mas entender, né, o que se passa, por que você age dessa forma, por que o seu pensamento traz esse tipo de conduta, porque você... Então, a gente não para pensar nas nossas condutas na relação no dia a dia. E ali, numa terapia, é o momento para parar para pensar. Então, você vai trazer um fato que está acontecendo na sua vida. Com base nesse fato, a gente vai entender as suas reações ao fato. E aí começa, por que há esse tipo de reação, né? O que esse tipo de reação significa?
Quando você reage assim, o que você está fazendo, na verdade? Ah, tá fazendo isso. Mas por que você está fazendo isso? O que aconteceu no passado? O que tem aí de fatos passados para a gente pensar? E aí o seu inconsciente gera esse tipo de reação. Então essa é a ideia e ter presente que sim, é importante acessar o inconsciente como fragmentos de fatos passados, né? Fragmentos de fatos que viraram eventos dentro da sua cabeça e dos seus pensamentos e que trouxeram reações importantes no seu pensamento, nas suas relações. Então você vai me trazer um fato, por exemplo. Esse fato, a gente tem que traduzir o significado do que você está falando, né? E essa tradução está muito ligado à sua vivência, ao seu inconsciente. E aí, tentando chegar no seu passado, entender o trauma que aquilo causou, qual foi o sentimento? É um sentimento de rejeição? Então, quando você faz isso aqui, você tem medo de ser rejeitado. De novo, dando um exemplo, né? E aí você larga essa relação. Pode ser. Então, cada pessoa entender, né? Pegar uma pessoa que foi obesa, né? Gordinha na juventude e muito criticada por isso pelos colegas, né? Imagina o tanto que essa pessoa sofreu. Hoje é magra, bonita, mas esse fato do passado, que foi processado do consciente, que foi para o pré-consciente, que virou inconsciente, aparece hoje nas relações. E como que isso aparece? O que está acontecendo, né? Ah, você era rejeitada no passado. E hoje você não consegue manter uma relação. Por quê? Tem medo de ser rejeitada e acaba não confiando na pessoa por medo de ser rejeitada de novo. Enfim, é muita coisa para explorar, né? E depois, numas próximas conversas, eu quero começar a explorar o que eu acho que o Freud traz como ferramentas, como elementos para explorar o inconsciente, como ele aparece, né? Então, Freud traz o conteúdo latente, o conteúdo manifesto, que a gente começa a estudar o que é conteúdo latente, o que é conteúdo manifesto, para tentar separar, para tentar ajudar aquela pessoa que está ali em análise. O que está sendo representado, se há uma representação, né? Se ele representa num fato que ele conta, se ele faz a transferência ou representação de alguma forma, de alguma figura, né? O que é a condensação, se está havendo condensação ou não, resistência, sublimação, elaboração, ganho secundário, se ele está fazendo ali alguma coisa para ter um ganho secundário, ou seja, para chamar uma atenção, enfim. Então, partindo do pressuposto que nós temos sim que analisar o inconsciente, porque nós somos o inconsciente, e entender o que as relações, os fatos, né, transformados em eventos, e agora a gente traz fragmentos desses eventos para contar o fato, o que isso causou. E aí, para a gente acessar isso, nós temos que passar por algumas ferramentas do processo de interpretação,
alguns critérios que vão nos ajudar nessa análise. Trazer algumas ideias, colocar na mesa para reflexão, né? E aí depois eu quero começar a explorar o que são, né, esses elementos, esses critérios que a gente vai preencher aí com elementos dentro do processo de interpretação do inconsciente, né? E aí é o do inconsciente mais consciente, porque é com a verbalização do inconsciente, ou seja, com o consciente, que a gente sempre vai trabalhar. Mas entender o que esse inconsciente está trazendo e por quê, dentro desse processo lógico da linguagem do pensamento consciente, pré-consciente, inconsciente, consciente, pré-consciente, inconsciente. Ó, é um círculo lógico indissociável. Então eu fico feliz que agora, depois de 8 meses, eu passo pelo período de resistência à análise do inconsciente, entendo porque a importância que ele deu à análise do sonho, porque ali no sonho a gente tem um inconsciente, consciente, né, que é o que vem à tona, vira consciente, muito forte, muito enérgico, e no nosso dia a dia é impossível, a gente não vive sem um inconsciente, né? Então, queria dividir com vocês, espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa construção, elaboração aí do meu pensamento sobre o estudo do inconsciente num processo terapêutico, a importância disso no desenvolvimento do pensamento e o processo lógico indissociável do inconsciente com o consciente. Então, nos vemos então em breve, tentando aí estudar um pouquinho dos critérios e preencher esses critérios com elementos que são ferramentas para a gente melhor acessar o que aquela pessoa, né, o que nós, ou enfim, quem está sendo analisado, acessar o que ele está querendo falar, ajudá-lo nessa construção do consciente. Muito obrigada a todos.